Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçarás a tua voz. Se com a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderá o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor é o que dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para os que guardam as veredas do juízo e conservam os caminhos dos seus santos. Então entenderás a justiça e o juízo, e todas as boas veredas. Portanto, a sabedoria entrará no coração e o conhecimento será suave para sua alma. O bom senso te guardará e a inteligência conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da regra para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegra de mal fazer e foca com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desvia nas suas carreiras, para te livrar, escapar da mulher estranha e da estrangeira que losanjeia com as suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e esquece o conserto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão delas exterminados. Porque diz a palavra que os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. De que terra é essa que está falando? Está falando da terra que Deus foi preparar, aqui está falando da Nova Jerusalém. Os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Então, nós temos que ser sinceros, nós temos que ser retos, obedecer a palavra do Senhor, tomar cuidado com aquilo que nos leva para caminhar para o mal, que nós venhamos ter sabedoria e entendimento. Por isso é bom ler a palavra do Senhor, porque Deus ele nos corrige, Deus ele nos dá entendimento, nos dá sabedoria e nos faz ser pessoas sábias. Vamos guardar a palavra de Deus para que ele venha fazer morada nas nossas vidas. Provérbios 8, 22. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo fui gerada e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trepassem, quando compunhas os fundamentos da terra. Então estava com ele e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu manto anoitável e achando as minhas delícias como os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouve a correção, não rejeite e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha achará a vida e alcançará a favor do Senhor.
Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Dos que me aborrecem, amam a morte. Olha que palavra maravilhosa aqui, onde fala que a sabedoria existe desde a eternidade. Essa palavra aqui está falando que Deus, antes dele projetar a terra, o pó da terra, antes dele projetar esse mundo, desde a eternidade nós já fomos projetados. Antes de haver abismo, fomos gerados. Antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem formados, nós já tinha sido nos projetado por Ele. Ele não tinha feito nem a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. É a palavra de Deus que está relatando. Aqui no 32, filhos, ouve-me, porque bem-aventurada, a palavra dizendo que bem-aventurados são os que guardam os caminhos de Deus, aqueles que obedecem a palavra, aqueles que dão ouvido à correção de Deus, aqueles que praticam a verdade. Ouve a correção e nunca rejeites, e sede sábios. Aqui são palavras de sabedoria, escritas por Salomão aqui em Provérbios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia. Bem-aventurado aqueles que dão crédito ao Senhor, porque só Ele mesmo que pode fazer por nós. Então temos que acreditar nessa palavra e buscar ela enquanto se pode achar. O que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então a palavra diz que todos que aborrecem a Deus estão amando a morte. Está amando a morte espiritual. Nós temos que buscar a Deus, nos encher dele. Porque Deus fala, os que de madrugada me buscam me acharão. Eu amo os que me amam. Olha o que diz a palavra aqui. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o fruto do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faça andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. A palavra de Deus, ela é eficaz, são palavras sábias, palavras de sabedoria. Que nós venhamos praticar essa palavra e dar crédito naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E aí nós seremos bem-aventurados. Fique com essa palavra e que Deus abençoe, e até o próximo vídeo.